Deixar claro que ao longo deste vídeo, em que eu falei sobre as dúvidas que paralisam a vítima, eu me referirei a narcisista no masculino. O narcisista, sempre faço isso. No próprio livro eu fiz isso. Mas vem a ressalva de que narcisismo não possui gênero. Existem narcisistas homens e narcisistas mulheres. Aqui eu me refiro à vítima como ela, vou me referir como você, quando eu estiver dando os exemplos. Em alguns momentos, eu usarei a primeira pessoa, eu, como incorporando o papel da vítima. Então, ele, o narcisista, mesmo sendo homem ou mulher, a vítima ou o alvo, eu vou usar ela, você, eu. Um ponto importante como baliza para este nosso vídeo é que os narcisistas, o narcisista nunca escolhe as suas vítimas ao acaso. Ele se engaja numa seleção cuidadosa e minuciosa daqueles que ele deseja atrair para o mundo dele e servir aos seus propósitos de poder, controle e vampirismo. No começo da relação, o alvo que atraiu, que o narcisista farejou, é uma pessoa brilhante, confiante, habilidosa, independente, com múltiplas qualidades. E o narcisista fareja essas qualidades do alvo, da vítima, como recursos a serem explorados, espoliados. Daí chega o narcisista e começa a enredar a vítima na fase dourada e avança para da fase de virar alvo para uma fase de fascinação, em que o predador envolve o alvo, a vítima, numa aura de magia, de fantasia, aparentando ser uma alma gêmea, o companheiro perfeito, e daí envolve a vítima no período dourado, no bombardeio de amor. E então, abertas as defesas da vítima, o narcisista começa a manipular para causar incerteza na vítima e assim torná-la vulnerável ao processo de parasitismo, sugar recursos do alvo da vítima e subjugação. O projeto final do narcisista é a dominação completa do alvo, sua total subjugação, sua servidão e o apagamento total da individualidade da vítima. E através de uma série de manipulações, o alvo passa a ser acossado por uma série de dúvidas, por uma confusão mental, por se ver questionando a própria sanidade. E ao a vítima, o alvo, perceber que se envolveu numa relação espoliadora, predadora, disfuncional, e pensa em se emancipar, se libertar, romper com o narcisista, ela se vê bombardeada por uma série de dúvidas que a paralisam
a impedindo de tomar uma atitude definitiva, seja ainda durante a relação, em que ela pensa em romper esta relação assimétrica disfuncional, seja quando ela rompe, ela ainda fica abalada por uma série de questionamentos. Esses exemplos que eu vou dar, pessoal, são questionamentos que assolam a vítima de uma relação narcisista disfuncional, controladora, espoliadora, ainda durante a relação ou ao ela tentar romper com o manipulador. A dúvida número 1 é: será que eu amei o narcisista o suficiente? É óbvio que eu estou me referindo ao narcisista. Muitas vezes, na maioria das vezes, a vítima não sabe que o ex-disfuncional era um narcisista. Eu vou usar a expressão narcisista aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem quem está falando e a quem ela está se referindo. Eu vou estar falando geralmente como a vítima, se referindo ao narcisista. Será se eu amei o narcisista o suficiente? Será? Antes de aprofundar esta primeira dúvida, que é um dos exemplos que eu vou dar aqui, eu queria deixar a seguinte sinopse do que vai permear, que vai direcionar, que vai ser o vetor direcionando este vídeo, de que vocês precisam entender que a relação narcisista se resume de um modo muito compilado e didático às seguintes assertivas: nada jamais é culpa do narcisista. Ele é sempre a vítima. Tem que ser do jeito dele ou ele vai embora. Aquilo que você quiser. O narcisista vai querer o oposto. Ele nunca está lá quando você precisa. Nunca. Para aprofundar nesta questão de será se eu amei o narcisista suficientemente, eu preciso esclarecer que uma relação saudável, simétrica, edificante, não envolve confusão, drama, caos, intimidação, isolamento, ameaça, desestabilização psicoemocional e física. Não envolve relação simétrica e saudável. Ela é uma relação construtiva para os dois lados. O oposto do que acontece numa relação narcisista, em que o narcisista vai avançando para fazer a relação funcionar somente para ele e vai racionando toda e qualquer atenção, prestação em benefício do alvo que vai sendo espoliado. Vejam bem, quantas vezes você que viveu com o narcisista ouviu as seguintes expressões: você faria tal coisa
se me amasse, mesmo a tal coisa sendo totalmente oposta, agressora a valores inegociáveis do alvo. Se você me amasse, você faria tal coisa. Ou o oposto, porque o manipulador narcisista usa palavras como instrumentos de manipulação. Você não faria isso, tal coisa, se realmente me amasse como diz que ama. Então ele usa a primeira expressão, que você faria tal coisa, como maneira de pressionar o alvo a ceder nos seus limites para tentar agradar ao narcisista. O narcisista apresenta que o alvo faça isso ou aquilo como maneira de demonstrar o amor. Por exemplo, você aceitaria o trisal se me amasse? Você assinaria um documento me dando controle total do patrimônio familiar e abrindo mão de todo e qualquer questionamento futuro, se você me amasse de verdade? Você compraria tal propriedade, tal viagem, tal bem, se me amasse? Ou seja, o narcisista fica lançando a isca de que tal sacrifício de bordas e limites que a vítima tem tentado estabelecer, o sacrifício dessas bordas e limites tem que ser feitos como maneira de a vítima demonstrar o quanto ama o narcisista. Por outro lado, na hora de podar as asas, cortar as asas, sabotar o potencial da vítima, arruinar a sua rede de apoio, o narcisista usa o argumento: se você me amasse como diz, pararia de fazer tal atividade física, tal trabalho com fulano, pararia de ter amizade com Beltrano. Ou seja, o narcisista, de um lado, para agradá-lo, impõe que a vítima faça além das suas bordas e limites. E, para agradá-lo, impõe que a vítima recolha cada vez mais o seu potencial. Como a vítima foi submetida a um bombardeio de amor, uma pirotecnia amorosa totalmente artificial, feita sob medida para enredá-la, ludibriá-la na fase dourada, o narcisista fica jogando em rosto do alvo o quanto que deu amor para a vítima. Se a vítima fosse grata, abriria mão de toda e qualquer imposição ou barreira para retribuir aquele bombardeio de amor. Pessoal, aquele bombardeio de amor que foi artificial e que tem um prazo de validade relativamente curto, foi exatamente a isca para prender, enredar o alvo. Mas esse período dourado artificial, que nada tem a ver com a perenidade comportamental do narcisista disfuncional, passa a ser apresentado como um instrumento de coerção moral, de chantagem emocional, para que a vítima seja sempre cobrada para retribuir, coisa que jamais vai ser suficiente, porque o narcisista maneja a fita métrica ilimitada. Nada do que você venha fazer a mais ou diferente vai bater a meta. Como, porém, a vítima, o alvo, é um devoto do amor,
A vítima fica abalada com tal chantagem emocional. De fato, talvez eu não tenha conseguido retribuir o suficiente. Talvez, se eu tivesse dado um pouco mais de amor, um pouco mais de amor, a coisa não teria degringolado. Pessoal, deixando claro que o narcisista nunca deu amor ao alvo. Ao longo do estudo da dinâmica do relacionamento, a gente consegue ver isso nitidamente, que tudo foi uma criação, uma fachada para iscar e enredar. E o devoto de amor, o empata, a vítima, por mais que ela queira abrir mão de tudo da vida dela, ainda assim o narcisista jamais ficará satisfeito, porque o narcisista, ele luta contra o enfrentamento do monstro interior, o vazio, o monstro, a criatura horrorosa que habita a terra árida, que é o eu verdadeiro do narcisista. Então, esta pergunta, lamentavelmente, feita pelo devoto do amor, o compassivo, empata, estica além da conta por anos ou décadas a interação com o manipulador, o estelionatário emocional, que brinca com seus botões emocionais. A segunda dúvida que a vítima fica remoendo e que a paralisa é: e se alguém fizer o narcisista feliz? Isso vai ser uma demonstração da minha incompetência? Vai ser extremamente perturbador, constrangedor para mim identificar que ele encontrou alguém que o fez feliz. Como esse mundo é injusto, pois eu me esforcei durante anos ou décadas para fazer um narcisista feliz e não fui bem-sucedida. E se ele encontrar alguém? Aí a vítima, naquele remoído, naquela obsessão, vai procurar informações através das redes sociais, vê que o narcisista já está se envolvendo com alvo A, alvo B, alvo C, fora potenciais outros relacionamentos, chegam notícias através das pessoas que levam e traz. Fulana, você não sabe? O narcisista já está muito bem posando com fulana. Aparentemente está tudo maravilhoso. E a vítima fica pensando: será se eu fui muito precipitada na ruptura? Será? Eu conheci o período dourado. Era para eu ter conseguido encontrar a fórmula mágica para ter mantido o período dourado, aquele período em que o narcisista mostrou a sua face boa. Com certeza eu errei a mão em algum momento, e isso fez com que o narcisista perdesse o interesse em mim e arrefecesse o seu arrobo apaixonado. Talvez esta pessoa que está com ele soube encontrar exatamente quais os pontos a serem evitados para não provocar a fúria do narcisista, para não permitir que o narcisista se entedie. Como que esta pessoa vai colher a recompensa de uma semeadura que eu fiz por anos? Como isso pode ser justo? Pessoal,
Não há possibilidade de o narcisista ser feliz. O transtorno, o espectro narcisista, ele é caracterizado por um vazio interior. O espectro narcisista, narcisista de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, todas as pessoas do grupo B, de transtornos de personalidade do DSM-5, elas têm esse vazio interior e tentam compensar, preencher este ralo, obtendo o poder e controle e atenção e recursos de outras pessoas, coisa que jamais vai ser conseguida, porque eles têm um buraco negro que suga tudo e nada jamais vai ser o suficiente. A aparência não corresponde à essência. A fachada não corresponde ao conteúdo. Então, não perca o seu tempo esticando essa interrogação que você não obteve o ponto de perenidade de felicidade com o narcisista por culpa sua, porque não o amou, porque agora ele encontrou uma pessoa que conseguiu preencher esse buraco. Não, pessoal. Na verdade, a nova vítima e as novas vítimas serão espoliadas, inevitavelmente. Não existe exceção. Todas as pessoas que se envolvem na intimidade com o narcisista se desmantelam, são quebradas emocionalmente, fisicamente, financeiramente, socialmente, moralmente, como pessoa humana. A terceira dúvida que assola a vítima do narcisista, que ela pensa assim: será se eu tenho um imã para relações problemáticas? Será se eu tenho um defeito de fábrica? Talvez eu tenha uma maldição, um desvio, um dedo podre que não consigo acertar? Será uma questão kármica? Ou seja, a vítima fica achando que tem algo, um estigma, um carimbo, uma marca que a torna destinada a relações disfuncionais. Pessoal, isto faz parte da distorção das relações narcisistas. Desde o início da relação narcisista, ao fazer a transição do período dourado para o período de desvalorização e alternância de afogar e resgatar, afogar e resgatar, afogar e resgatar, o narcisista vai incutindo esta sensação de imperfeição, incompletude no alvo, coisa que na verdade é uma projeção do narcisista. O narcisista é incompleto, imperfeito, mas ele tenta projetar como uma maneira de compensar e afugentar de si essas questões mal resolvidas dele. Mas a vítima fica absorvendo que, ao fim e ao cabo, ela deve ter uma maldição, karma, algo que a destina. Na verdade, como o narcisista transfere a culpa, os narcisistas, e repetidamente negam, desviam, projetam, e ainda tem o envenenamento gota a gota, porque a convivência com o narcisista vai envenenando gota a gota. É uma das metáforas que eu uso aqui, que a convivência no livro é que a convivência com o narcisista é uma morte por milhares de cortes ao envenenamento gota a gota, gota a gota.
O narcisista vai pingando na mentalidade do alvo de que ela é culpada, que ela é imperfeita, que ela não é merecedora e que ela tem que dar graças a Deus por ter conseguido uma pessoa maravilhosa como o narcisista, que é o máximo do máximo, muito além do que ela poderá conseguir. Tudo uma manipulação para incutir a sensação de que o alvo é defeituoso. Não é assim, pessoal. Não existe ninguém codependente por natureza. Não existe ninguém constitucionalmente dependente emocional. Até hoje, esses anos todos, dando suporte a pessoas que se enredaram com relações disfuncionais, nós percebemos que a dependência emocional ela é fruto de um adestramento distorcido. O manipulador, um hábil manipulador, espoliador, vai adestrando a vítima para torná-la frágil, dependente e vulnerável e assim fácil de ser controlada e manipulada. Do mesmo jeito que a dependência emocional ela é uma construção distorcida, o processo contrário é possível. Nós temos tratado centenas e centenas de alvos de relações narcisistas que chegam para nós em total dependência emocional, social, financeira, e através de um processo laborioso, não é fácil. O trabalho construtivo ele é muito mais enfadonho, demorado do que o trabalho destrutivo, mas nós temos conseguido quebrar este paradigma que foi inoculado, implantado no psiquismo da vítima, para que ela pare de acreditar de que ela é a vítima, uma amaldiçoada, tem um determinismo kármico de ser uma destinada ao sofrimento na vida da Terra. Uma quarta questão que paralisa a vítima do narcisista na relação ou no vai e vem, ata, desata, reata. Como regra, as relações narcisistas voltam e acabam muitas vezes antes da ruptura final. E mesmo quando há a ruptura final, seja da parte por iniciativa do narcisista ou por iniciativa do alvo, a vigilância tem que ser eterna. Thomas Jefferson dizia: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu digo para os pacientes, muitos acham que eu sou exagerado. Mesmo após a ruptura da relação narcisista, seja por iniciativa do narcisista, seja por iniciativa da vítima, na cabeça do narcisista, no mundo disfuncional, no mundo invertido do narcisista, a relação entre você e o narcisista só vai acabar definitivamente quando um de vocês morrer. O narcisista se sente no direito de, até o último suspiro, tentar apertar, se sente no direito de continuar tentando apertar os seus botões emocionais, porque ao obter atenção positiva ou negativa, ele está sorvendo combustível de você alvo. A quarta dúvida é: será se eu ter rompido não foi ser radical? E se eu tivesse dado mais uma chance? Só mais uma? Talvez, se eu tivesse dado mais outra chance,
não teria sido diferente, afinal de contas, você, alvo, eu, vítima, pensando como vítima, investi tanto, foram tantos anos, tantos sacrifícios. Isso não é um desperdício depois de tudo o que eu fiz. Perder a oportunidade de resolver e termos um final feliz. Talvez seja melhor eu tentar de novo só mais uma vez. Seria uma pena não fazer. Isto é o que eu chamo no livro síndrome do apostador. Mas é que, pessoal, a relação narcisista, ela distorce o cérebro da vítima. Não é uma questão apenas psicológica. Existe uma distorção neurobiológica. E a distorção, ela é mais grave não nesta parte consciente e racional do cérebro, mas na parte do centro, do miolo. E aqui onde eu estou com o dedo, fica o núcleo accumbens, que é o núcleo da dependência bioquímica emocional. Este núcleo, quanto mais íntima a relação e mais duradoura, mais este núcleo, o circuito da recompensa é distorcido. E a vítima cria uma adição, um vínculo traumático, de forma que fica com uma compulsão pela repetição. Mais uma vez, só mais uma vez e dessa vez vai dar certo. Jamais vai dar certo com o narcisista, pessoal. Jamais vai dar. Se você desperdiçou meses, já foi muito. Se foram anos, se foram décadas. Nada do que você venha a fazer a mais ou diferente vai tornar a relação com o narcisista pacífica, simétrica e feliz. Porque o narcisista se alimenta do drama. Mais uma dúvida que assola e paralisa a vítima na interação com o narcisista. Porque, como eu expliquei, não é só ao tomar a decisão de se apartar do narcisista que está tudo resolvido. As vítimas continuam ainda perturbadas por essas dúvidas e muitas vezes voltam, fogem e voltam, fogem e voltam, fogem e voltam. Uma quinta dúvida será se eu estava errada ao partir. Talvez eu parti sem razão. Talvez o narcisista tivesse razão em algumas queixas no seu ponto de vista. E como a vítima tem um espírito incansável de tentar consertar as coisas, colocar os pingos nos is, tem que ter razão, ela fica atormentada com aquela sensação de que talvez ela tenha errado a mão nisso, naquilo outro, e isso é ruim para ela. Porque isso fala contra a índole da vítima empática, que não gosta de desistir das pessoas. Talvez eu não tenha enxergado na devida perspectiva que eu estava errando a mão nisso, naquilo. Talvez tenham sido esses pontos, 2, 3, que puseram tudo a perder. Como a vítima ela tem esse espírito de resolução, de chegar a um ponto claro, cristalino, o narcisista usa isso para fazê-la rodopiar, com a salada de palavras na roda do rato e com a vagueza. Quanto mais a vítima quer colocar ponto por ponto do que supostamente está dando errado na relação, o que na linguagem jurídica fala impugnação especificada, quando a pessoa faz uma ação acusando o réu de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, na contestação, o réu vai impugnar ponto a ponto.
Na ação, é assim que funciona pela regra jurídica. Na relação com o narcisista, se o alvo vai fazer uma impugnação especificada de todos aqueles pontos que foram enumerados como defeitos do alvo, jamais a vítima vai obter um ponto final. Para cada questão que a vítima for querer discutir com o narcisista, cada questão vai dar origem a mais 100 questões. Parece aquele filme dos Gremlins, não sei se vocês lembram, que eram aqueles bichinhos lá que se proliferavam. Pronto, é como se fossem os Gremlins. Cada questão que você vai discutir com o narcisista dá origem a 100. E o narcisista se deleita ao fazer você rodopiar, rodar, se debater, se exaurir, querendo ter uma palavra final que apazigue a sua consciência moral, porque a vítima empática tem uma consciência moral, não gosta de sair das relações com questões mal resolvidas. Jamais, caro empata, você conseguirá sair de uma relação narcisista com as questões resolvidas, porque o narcisista não quer resolver questões. Ele quer discutir para criar mais conflito. Mais uma questão que atormenta a vítima do narcisista neste ioiô, ata, desata, reata da relação. Uma sexta dúvida que paralisa a vítima de uma relação narcisista abusiva, porque toda relação narcisista é abusiva. Não existe exceção, pessoal. Talvez eu não tenha ajudado o narcisista tanto quanto eu deveria. Desde o início eu percebi que havia algo errado com ele, mas talvez ele não pudesse deixar, não pudesse evitar essas coisas. Talvez a condição dele fosse incontrolável. Talvez ele não tivesse tanta consciência assim do mal que me causava. Talvez algo terrível tenha acontecido com ele, e é por isso que ele se comporta de forma tão hedionda. Talvez não seja a culpa dele, mas da história que ele passou. Certamente, eu estou sendo empática ao não demonstrar compaixão e compreensão para ajudá-lo a se livrar dos demônios que o atormentam. Isso não seria contrário a mim em meu esforço de ser uma pessoa gentil e atenciosa? Não é o que eu faço, ajudar as pessoas? Como é que eu deixei um ser necessitado, carente de ajuda? Talvez, se eu for lá e tentar de uma maneira mais compreensiva, talvez se eu for lá, volte para o narcisista e dê o que ele precisa, talvez a gente chegue num ponto de pacificação. Eu o vi chorar, vi sangrar, eu o vi se internar, adoecer, ele é um ser humano. Não, eu não tenho autorização moral para condená-lo. Sim, ele fez coisas horríveis comigo, horrorosas. Mas eu não estarei demonstrando uma condição de inferioridade ao não colocar uma pedra em cima, fingir que nada aconteceu e vamos seguir adiante? Afinal de contas, não é este o meu perfil curador, consertador, salvador? Talvez se eu voltar lá pedir desculpas, talvez se eu me submeter às exigências do narcisista,
eu consiga ajudá-lo a atravessar o seu inferno pessoal. Pessoal, isto não é verdade. Inclusive, num vídeo aqui do canal chamado Forçar a Vítima a Perdoar, eu analiso esmiuçadamente que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perdoar, ou seja, reconhecer que o fulano ele é tenebroso, sombrio, causador de drama e caos, espoliador, sabotador, mas vai a pessoa deixar para a justiça superior, as forças da vida, a roda da vida resolver, isto é uma coisa. Mas o perdoar, ou dizer assim, não vou guardar mais esta mágoa, isto não implica em voltar a conviver com a serpente que picou você. Não permita que a mesma serpente pique você dezenas de vezes, que é o que o narcisista faz nas convivências íntimas. Não existe possibilidade do narcisista curar os próprios demônios e assombros, porque ele tem uma posição cristalizada e disfuncional, mas ele não vê problema nisso. Ele se acha no direito de pisar nos outros, de destruir, usar as pessoas para atingir os seus objetivos. Para o narcisista, os fins, ou seja, a sua ascensão, a ascensão dele, justificam os meios, que é usar os outros, enganar os outros, pisar nos outros, jogar os outros uns contra os outros, jogar as pessoas umas contra as outras. Mais uma dúvida pessoal que atormenta a pessoa enredada, fascinada na relação narcisista, que teve os seus circuitos do miolo do cérebro, da parte do sistema límbico, do sistema emocional, nosso cérebro emocional. A pessoa que se envolveu numa relação narcisista tem circuitos límbicos distorcidos. Por isso que ela desenvolve dissonância cognitiva. Ela não consegue discernir, distinguir coisas com claridade. Ela mistura comparando coisas incomparáveis pela manipulação e o adestramento distorcido do narcisista. E uma das dúvidas que sempre acontecem na cabeça do alvo enredado, fascinado e subjugado pelo narcisista é: eu mereci? Será que tudo foi culpa minha? Ora, eu, vítima falando, falava demais, reclamava demais. Desde o início eu percebi que o narcisista era orgulhoso, difícil, duro. Era óbvio que eu deveria ter pensado que eu, ao exigir reclamar, ele fosse me atacar. Se eu não tivesse sido tão fraco, eu não o teria irritado. Talvez se eu tivesse feito mais do que ele queria, concordado com suas exigências, apenas tivesse ficado quieta, as coisas teriam sido drasticamente diferentes. Se eu não tivesse sido tão teimosa, se eu não tivesse tentado mudá-lo, se eu não tivesse tentado ser a mãe dele, e se eu tivesse tentado ser a mãe dele? E se eu fosse outra pessoa? Eu tentei, mas de alguma forma parece que eu irritava, eu errava a mão.
Talvez se eu tivesse segurado mais a língua, adotado a estratégia do copo d'água, tome um copo d'água e deixe a água na boca para não responder. Será se essa técnica teria tornado tudo diferente? Talvez se eu tivesse conseguido ver as coisas da perspectiva do narcisista, em vez de pensar tudo do meu jeito, será se eu não fui orgulhosa? A vítima pensando, ao tentar querer encaixar o mundo dele no meu mundo, talvez a minha fraqueza o tenha irritado, eu deveria ter sido mais forte, mais resistente, resiliente. Talvez eu não tenha feito o suficiente do que ele precisava. Talvez eu fosse tão auto-absorvida, a vítima pensando, egoísta, que eu não consegui ver o quanto ele sofria e precisava apenas de um ajuste de visão para ser consertado. Pessoal, isto é fruto da distorção da convivência com o narcisista. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Aliás, no final do meu livro, aqui no final do meu livro, no capítulo 19, que eu falo libertação da vítima, eu explico. Libertar-se da contaminação tóxica é um desafio monumental para uma vítima do estupro emocional, que é o abuso narcisista. Culpado, 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 eu coloquei inclusive em letras grandes, com exclamação. É o que ressoa na cabeça das vítimas recém-saídas de qualquer relacionamento com o narc. Toda e qualquer vítima que saia com vida de um relacionamento com um narcisista maligno perderá irremediavelmente uma parte de si mesma, seja a saúde física, seja a saúde psicológica, seja a saúde emocional, seja a confiança nas pessoas, o que caracteriza uma verdadeira síndrome do estresse pós-traumático. Culpado, 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 martela incessantemente na cabeça das vítimas do narcisista. Isto é fruto do adestramento distorcido do manipulador. O narcisista só consegue manter a cabeça fora d'água, afundando a cabeça dos outros. O tempo todo ele tenta se elevar, rebaixando os outros. Nada é culpa do narcisista, tudo de ruim da relação é culpa do alvo. E a vítima empática, que tem bússola moral, coisa que o narcisista não tem, bússola moral, o narcisista sabe que as pessoas empáticas norteiam a sua vida em valores morais. Ele entende racionalmente falando, mas não sente os valores morais. Inclusive, ele acha que as pessoas que obedecem aos valores morais são presas, ingênuas, são otárias, que ele pode ludibriar, engabelar através de palavras, porque palavras para o narcisista são apenas instrumentos de manipulação. Pessoal, estamos aqui chegando ao final do vídeo. Nós falamos aqui das dúvidas que paralisam a vítima no ioiô da relação narcisista, que é uma relação de afoga, resgata, afoga, resgata, afoga, resgata, afoga, resgata, fumaças e espelhos. Número 1, eu o amei suficiente. Número 2, e se alguém o fizer feliz? Número 3, eu tenho um imã para relações problemáticas, tenho um defeito de fábrica, uma maldição, desvio, dedo podre, que não consigo acertar, será um karma? Número 4, eu deveria ter dado uma nova chance?
Número 5, eu estava errada ao partir. Número 6, talvez eu não tenha ajudado o NARC tanto quanto eu deveria. Número 7, eu mereci. Tudo foi culpa minha. Pessoal, estamos aqui na reta final do vídeo sobre as dúvidas que paralisam a vítima no ioiô da relação narcisista. A vítima questionando até que ponto poderia ter feito mais ou melhor. Aqui no meu livro, na página 179, eu explico o seguinte. Se alguém realmente se preocupa conosco, então ele não exibirá um padrão repetido de nos rebaixar, de ignorar nossas palavras, de nos deixar atordoados dentro de nossas interações normais, intimidando-nos, negando nossa individualidade, nos fazendo constantemente ter que nos explicar, enfurecendo-se conosco, silenciando-nos, usando palavras duras e depreciativas para nos descrever, mentindo para nós, ou basicamente manipulando-nos de uma maneira que invalida nossa existência e constantemente controlando nossas palavras e ações. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou aqui repetindo graças a vocês. Este é o vídeo Abuso Narcisista, Dúvidas que Paralisam a Vítima. Peço que vocês deem um like, se tiverem gostado do vídeo, compartilhem, deem sugestões. Estamos chegando ao final do ano de 2022. 2023 temos alguns roteiros preparados para gravar. Tudo vai depender do engajamento de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês.